com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. Que alegria grande hoje, né? Dia de Ano Novo, nosso primeiro programa de 2023. Nós já viemos em uma trajetória de 2 anos no ar, graças a Deus. Então, nós agradecemos muito a todos e todas que têm aí junto conosco construído esse diálogo em comunidade. E hoje, né, o nosso programa de Ano Novo, o primeiro programa de 2023, não podia ser diferente. Nós temos um tema muito especial, e o tema é um olhar no retrovisor para 2022 e um esperançar para 2023. Um diálogo sobre a mística militante, sobre a resistência e sobre a memória. Então, nós vamos olhar um pouquinho para 2022, mas vamos olhar ainda mais para a nossa esperança em 2023. Eu quero chamar agora o Edílio, que sempre me ajuda aí no programa. Bem-vindo, Edílio. Bem-vindo a 2023. Bem-vinda, Leoni, né? Feliz 2023, né? Mais um programa Diálogo em Comunidade. Você seja também muito bem-vindo, nossos irmãos, internautas, telespectadores que nos acompanham em mais um Diálogo em Comunidade. E também, Leoni, vou chamar uma pessoa também que sempre está aqui com a gente, esteve com a gente em 2022 e também está em 2023, que é a Creuza. Seja bem-vinda, Creuza! Olá, Edílio. Olá, Leoni. Todos que estão nos acompanhando. Feliz 2023. Ah, mas que delícia, hein? Começar bem o ano. Eu sou Cleusa Maneira, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial. E hoje, né, para começar bem o ano, nós temos pessoas também muito especiais. A Célia, né, lá de Uerarema, nós temos a Nádia, de Ilhéus, da Bahia, e a Alda Maria, também de Itabuna, na Bahia. Cada uma vai se apresentar, vai falar o que vai fazer. Pode. Bem-vindas, meninas. Obrigada, companheiros e companheiros. Saudações fraternas a todos e todas desse programa Diálogo em Comunidade rumo ao Intereclesial. É ano novo, vida nova, esperança que se renova. Seja muito bem-vindo 2023. Com muita alegria por estar participando desse primeiro programa do ano de 2023. Muito obrigada pela oportunidade. E aí, meu nome é Alda Maria, como a companheira já falou, eu sou do Conselho Indigenista Missionário, né, do CIMI, que atua junto aos povos indígenas do Brasil inteiro, tentando dar apoio, né, tentando caminhar lado a lado dos povos, ajudando em seus problemas, né, suas lutas, seus conflitos, e pertenço ao Regional Leste, que fica aqui no estado da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. É com muita alegria que participo desse programa, junto com as duas companheiras Tupinambá, que são convidadas especiais e que vão também se apresentar agora. Tá, eu sou Glicéria Tupinambá, moro no território Tupinambá de Olivença, na aldeia Tupinambá Serra do Padeiro, na região de Serras, né, e região Cacaueira, aqui no sul da Bahia, e a gente dá essas boas-vindas, esse ano novo, né, que chega com muita alegria, muita esperança e muitas novidades, né, e fé. Eu acho que todo mundo traz uma coisa de esperança e fé, o acreditar, né? A gente acreditou e a gente conseguimos, né? Então, esse 2023 vem com com esses desejos, né? Então, eu acho que é o desejo sendo concretizado, né? Esse ano eu acho que é um ano de muita conquista e vai ser um ano de muito avanço, né? E sabedoria, caminhando lado a lado. Então, eu fico muito feliz de estar participando dessa atividade, a convite de Alda, a convite de todas vocês. E, assim, é isso. E Tupinambá de Serra do Padeiro, nosso ano novo vai começar dia 19 de janeiro, né?
Então, entre 18 e 19 é a nossa virada de ano, que é aonde os encantados chegam para dizer para a gente como é que vai ser o universo, como é que vai ser as estações, como é que vai estar a Terra, como é que vai estar as estrelas, o Sol, a Lua, as águas, qual o comportamento do planeta e como é que nós devemos agir e como é que devemos conduzir a nossa fé. Então, a gente fica ansioso para que chegue esse momento em que os encantados chegam e diz para a gente como é que vai estar esse universo que a gente cuida, né? Está aqui para cuidar, né? E ele cuidar da gente. Então, a gente tem essa troca. E aí, e como tem esse outro ano novo, né, que começa agora dia 31 e 1º de janeiro, essa virada de ano, né, para toda a humanidade, e a gente em específico tem esse diferenciado, que é quando os encantados vêm dizer para a gente, né, como a gente deve pisar na terra, né, como a gente deve caminhar sobre a terra, e como a gente deve olhar, né, o céu, olhar as estrelas, ouvir o vento, né, e saber as direções, porque a gente depende deles e deles da gente depende, a gente precisa caminhar lado a lado, respeitando um ao outro. Então, tem essas duas grandezas, né? Nessa virada de ano, né? Para nós é 2 viradas de ano. É nossa com todo mundo dessa partilha, né? E a gente tem essa também que a gente é aberta também as pessoas a partilhar com a gente nesse momento. Obrigada. Desculpa tomar o tempo. Fica à vontade. A gente já começou, né, conhecendo um pouco, né, do sagrado de vocês, da cultura, e assim, o quão importante é para a gente esse zelo, essa relação de cuidado com a terra que você trouxe, né? Olhar para a terra, olhar para o céu, saber como pisar na terra. Então, só nesse começo a gente já viu que realmente 2023, né, chega assim já com energia muito bacana e chega muito bonito. Isso é muito importante. Então, vamos falar com a Nádia. Bem-vinda, Nádia. Neptuna, Pai André, saudações a todos e todas aqui nessa sala. Saudar aí minha irmãzinha Celinha, que eu amo tanto. Saudar a nossa guerreira Alda, que está sempre botando a gente nas encrencas. Eu tenho esse momento de, assim, pensar nesse esperançar, como Celinha já falou, a gente já conseguiu algo, né? Eu sou Nádia Cauã, aqui no território do Pinambá também, né, da parte mais da praia, e somos do mesmo território, eu e a Célia, e a gente não tem muita oportunidade de estar se vendo pela dimensão, né, de distância e também da dificuldade territorial que tem mesmo de acesso. Então, aqui está um momento de chuva muito forte. Hoje fez um solzinho, mas tem chovido muito, então as estradas ficam muito difícil acesso. Eu tenho não só esperança, mas eu tenho uma certeza que hoje, principalmente 12, né, no mês 12, no dia 21, assim como são outros portais que se abrem, são dias que vem marcando essa presença do novo ano chegando, da nova era se abrindo, toda essa cosmologia indígena, né, que Celinha traz um pouco, falando assim de que o universo está conspirando algo para a gente, né? E a gente precisa estar atento para esse momento dessa conspiração, que a gente possa compreender essa linguagem universal, que infelizmente as pessoas não estão muito atentas porque estão muito desconectadas. Então, nossa preocupação é muito mais, não é só uma virada de ano, não é só trocar de ano, né? O ano novo para as pessoas parece que é só, né, um dia de você confraternizar, porque vem o dia 1º, o Dia Internacional da Paz. A gente precisa trabalhar isso todos os dias, e eu acho que as viradas vêm mostrar novos portais, novas possibilidades e novas conexões também.
né? A gente está numa era muito forte espiritual e tem muitas pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, o que a Terra está dizendo para a gente, né? O que as matas estão falando para a gente. Então, algumas pessoas ainda desacreditam, né, desse universo que é essa vivência diretamente, né, com os encantados, diretamente com a sua espiritualidade e diretamente com os rituais, né, que a gente já tem vários exemplos, vários momentos de que é possível, né, e nós estamos enfrentando uma guerra espiritual, não é uma guerra política, nós estamos enfrentando uma guerra espiritual, é um momento muito forte da gente estar firmando não só a nossa fé, né, a Alda é uma mulher de muita fé, né? Ela está sempre lá firmando sua fé. Mas, para além da fé, né, a gente está firmando mesmo esse compromisso, que eu acho que é isso que a gente tem, é um compromisso mesmo com a vida, um compromisso com o outro, um cuidado do outro, e principalmente informando como fazer esses autocuidados, né? Porque se o cuidado não chega até mim, eu tenho que aprender a me cuidar. Então, como fazer um autocuidado no momento em que essas energias estão todas dissipadas e a gente precisa ficar, né, com a nossa áurea protegida. Então, é um momento também que chama atenção para isso. Hoje, 21 de 2012, ou do mês 12, diz que é o primeiro dia do verão, parece, né, uma coisa assim, da estação que está mudando e tal. A gente está vendo aí que não tem nada a ver, né? Um verão que está totalmente nublado, e um verão que as pessoas acham que é só sol. Então, tem lugares que o verão floresce, tem lugares que o inverno faz sol. Então, por que o homem quer saber dessas coisas? Não pertence a gente. Eu acho que tem um invisível e tem algo além que não pertence a gente ficar indagando, e se sentir com esse pertencimento de fazer parte de tudo isso que está conectado. Nós somos fogo, nós somos terra, nós somos água, nós somos ar. E se eu sou tudo isso, eu estou conectado com tudo que há ao meu redor, com tudo que vive, com tudo que se move. Então, Nádia, muito obrigada aí pela sua apresentação. Você traz muito assim, essa coisa da conexão. E eu tiro como mensagem já também, assim, na sua primeira fala, a coisa da fé ligada com a vida. Né? Então, é o momento de estar aí conectado com a vida, do cuidado com a vida, do cuidado com si mesmo, do cuidado com o outro, e essa fé em ação, não é aquela fé, né, que quer as coisas que não é da vontade de Deus, que é a própria vontade, mas é a fé que está ali conectada com o todo, com essas energias, sempre em favor do bem, em favor da vida. E o tema do Diálogo em Comunidade desse ano especial de Ano Novo, desse ano não, desse domingo, no especial de Ano Novo, é um olhar para o retrovisor de 2022. Então, a gente vai dar uma olhadinha para o que aconteceu em 2022 e um esperançar em 2023, que nos leva a refletir sobre as vivências do ano que se finda e vislumbrar a esperança do ano que chega. Não chegamos vazios até aqui, né? Vocês trazem a experiência de vocês, cada um de nós trazemos nossa experiência. Vocês que nos acompanham aí no Diálogo em Comunidade também têm a sua experiência desse ano de 2022, né? E com isso que nós chegamos, né? E o ano de 2023 nós temos a nossa bagagem. Então a gente já chega com alguma coisa. E o que é que vocês aí gostariam de partilhar conosco? É hora de vocês abrirem as mochilas e de contar um pouco aí do que vocês vivenciaram em 2022 e do que vocês querem ainda levar para 2023 como sinal de resistência e de esperança. Pode começar pela aula ou qualquer uma de vocês decidem aí. Tá, eu gostaria de começar, né, pedindo licença às duas companheiras, né? Eu gostaria de trazer presente, quando você fala abrir as mochilas, um olhar no retrovisor, eu acho muito legal essa questão, né? Porque quando a gente tem a oportunidade de olhar no retrovisor, a gente tem a oportunidade de tirar da mochila aquilo que pesou em nossas costas. Se a gente abriu a mochila olhando para o retrovisor, a gente percebe que 2022 não foi um ano de coisas leves nessa mochila.
E aí eu gostaria de tirar alguns elementos da conjuntura, que foi muito pesado. Os riscos que a vida passou, perdemos 600 mil companheiros e companheiras para um vírus maldito, né? A relação entre pessoas foi muito conflituosa, famílias ficaram inimigas uma das outras, né? Parentes ficaram inimigos um dos outros, amizades foram rompidas, isso pesou na nossa mochila. Os conflitos entre amigos, familiares, instituições, a indignação e a vontade de mudar. A indignação foi um dos maiores pesos que a gente carregou na mochila. O extremismo, né, das instituições, das pessoas, o individualismo, tudo isso pesou em nossa mochila e a gente teve que abrir, tirar e jogar fora esse peso. Não foi possível carregar só, a gente precisou de ajuda para dar esse passo. Eu gostaria que as duas companheiras, se tiver alguns elementos a mais que pesou nessa mochila, né, ao olhar no retrovisor, fique à vontade. E aí, Alda, essa mochila pesou, né? O peso que a gente sentiu foi quando a gente foi realmente entender que a gente tinha um governo e esse governo não ia favorecer a questão indígena e a gente teve que fazer vários enfrentamentos, né, para garantir o território, garantir as vidas das lideranças, e a gente tentar mobilizar, se organizar internamente, né, para poder manter as lideranças vivas, né, que é o que mais corre risco hoje dentro das comunidades indígenas, são essas lideranças, e aí para o Brasil afora, né. E aí a gente está lutando contra um sistema que está impregnado, não é uma coisa muito fácil, e ainda mais estava no poder, né, e estava nesse desmanche, né, então, no desmanche dos direitos dos povos indígenas. Então, essa bagagem, essa mochila, pesa-se 2 vezes mais, porque a gente está dentro de uma comunidade o qual a gente vive tradicionalmente, as pessoas nos conhecem a nossa rotina, e a gente vive coletivamente, então é tanto que a gente tem que ter nossas cautelas para sair, para voltar. E esse ano a gente teve vários desafios, né? E a gente tenta superar cada ano esses desafios e a gente trabalhar. E a gente, esse ano, principalmente na política, usaram na cidade maravilhosa, não é a cidade, né? Essa cidade de Buerarema, utilizou da minha imagem, do meu filho, do meu irmão, do cacique e da comunidade para proferar sobre a campanha, né, eleitoral, para não votar nos candidatos, porque nós, votando nele, estava votando na gente, e usou a nossa imagem, profetou, foi para a mídia. Então, muitas coisas, criaram vários fake news e botaram tudo em cima da comunidade. E aí a gente teve que gastar com advogado, a gente teve que mobilizar a comunidade, resguardar a comunidade. Então, a gente tem essas cautelas. Então, imagine a comunidade do Pinambá de Serra do Padeiro, na Bahia, no Nordeste, e aí você me encontra esse mesmo ataque, que tem essa estratégia de anos, em cima de outras comunidades de recém-contato. No caso, a própria natureza, que simplesmente atearam o fogo, e o fogo vai consumindo tudo, né? E aí não é só nós seres humanos, mas pensar nos animais que não têm voz, nem vez, nem fala, né? E aí você vai ver esses ataques simultâneos e assassinando as lideranças, né? Então, várias percas que a gente teve, a gente sentiu. E aí eu toco também
nas mortes das pajés, né, das magés, e esse atear fogo às casas de reza, atacar diretamente nossa espiritualidade, invadir várias outras comunidades, tentando trazer um Cristo, né, e é um Cristo que uma outra concepção de uma realidade, mas muito violenta para cima de uma comunidade. E aí esse ano foi assim muito cheio disso, dentro da invasão dessas comunidades indígenas, né? Muito essa nova roupagem, né, de sedução, né? E dizer que o que você está errado, o que você está fazendo está errado. E sendo que nós trata-se do equilíbrio do mundo, né? Então, esse ano trouxe esse peso, né? Desde o ataque à nossa fé, o nosso jeito, as nossas lideranças, nossos líderes espirituais, as casas, né, de processar essa fé. E aí tem esses ataques à vida direta das pessoas, das lideranças. O ataque aos territórios, às reintegrações de posse, né? A apoiar a milícia. Então, teve essa parte aí, eu acho que pesou muito para a comunidade, mas a gente conseguimos, né? Eu acho que essa vou passar a deixar para a Nádia, né? Que aí a Nádia também tem que falar o que pesou nessa mochila. Ah, nossa. Bem, vocês já esvaziaram um monte esse peso, né? Já saiu muito peso que a Alda traz, o peso que a Celinha traz. Como eu estou no mesmo território, a gente está falando de praticamente as mesmas lutas, né? E o que eu queria acrescentar nesse tirar o peso é a dor das pessoas que ficaram sem seus entes queridos, a dor de nossas lideranças que partiram por conta desse vírus. Eu quero tirar também o ódio que foi semeado nesse governo, nesse desgoverno, o fascismo que foi implantado com a intenção de fazer um golpe nesse país. Então, para mim, isso foi tão pesado que teve um dia que eu acordei chorando. Eu tive uma sensação horrível, é como se eu tivesse tido um déjà vu. Então, isso pesou para mim e eu fiquei muito preocupada. Então, eu quero tirar tudo isso que me preocupou naquele momento, aquela dor que eu senti, fascismo chegando, a ditadura implantada, um sistema maldito e também perverso, né? E eu só pensava nas crianças, né? O que será das crianças amanhã? Que história que a gente quer realmente escrever desse país? Porque todo ano existe uma escrita, né, da história do Brasil no Ministério da Educação. Me perguntava muitas vezes qual história seria contada no momento onde o fascismo estava ali tentando reinar. Então, eu tiro essa dor que em algum momento eu senti, e não vou dizer que eu estou aliviada completamente, ainda eu não tenho medo do que possa acontecer, mas ainda fico muito preocupada com algumas pessoas que não estão entendendo o que está realmente em jogo. Então, a gente tem uma frente de defesa, a gente vai para a luta, a gente está nessa defesa de diminuir tudo isso que foi falado, né, do sistema, a forma como se corrompeu e a forma como a gente foi diretamente atingido, né, pelo esse ódio com todas as pessoas, né, em vários municípios, em vários estados, a nível nacional. Então, quero tirar isso que tenho certeza que as pessoas que sentem ódio não entendem que isso é uma doença e que essa doença pode matar. E que o universo devolve todo o sentimento que está no coração. Espero que eles consigam colocar um pouco de amor, tirar um pouco desse ódio, para diminuir também nossa tensão. Gratidão, Aldo, e gratidão, Celinha. Eu só complementei. É isso aí, né?
Alda, Nádia e Glicéria, né, povos tupinambás aqui com a gente nesse programa especial Diálogo em Comunidade, trazendo, né, esses testemunhos muito tocantes, né, a vida, né, do povo, né, de todos nós, né, dessa congregação de todos os povos indígenas e nós. A vida do povo é uma vida cheia de graça, né, e cheia da força divina. Nesse sentido, o que podemos dizer sobre a mística militante, a resistência, a memória, né, mesmo nos tempos difíceis que estamos passando, que nos permite de percarmos o desejo de termos o desejo de um novo céu e de uma nova terra, onde todos realmente seremos um. Né? Ativamente buscamos essa construção, né? A busca da terra prometida, né? Onde seremos um só. Como tem sido a vivência de vocês nesse sentido, na luta, né, da busca de uma só terra, né, uma terra sem males, né, uma terra, né, que todos congratulam, todos juntos, unidos, sem distinção de cor, de raça, de credo, né? Como que é essa busca? Vou começar, então, com a Alda. Então, a mística missionária, eu falo a mística missionária porque é o campo, né? Sou missionária. Eu acho que é por ela, com ela e por causa dela que a gente resiste, né? A gente não pode tocar, né? Mas a gente sente. A gente não pode visualizar ela, mas a gente sente a presença dela, né? Voltando novamente à bendita mochila, para mim a mística é a mochila que está sempre às minhas costas. São as minhas pernas que estão sempre me conduzindo. Foi essa mística, a existência dessa mística que fez a gente existir todo esse tempo. E aí as meninas iniciavam em sua apresentação trazendo os elementos da natureza, a relação com esses elementos, né? E elas já falavam da presença, já traziam essa questão da mística para o nosso meio, né? Quando a Célia fala que o ano novo na comunidade dela inicia, na verdade, após 18 a 20 de janeiro, que é quando eles vão dialogar com os encantados, vão escutar as suas orientações para se preparar para esse ano de 2023, né? Então, a mística é o que sustenta a nossa vida, é o que nos dá resistência, é que nos ajuda a resistir para conseguirmos uma vida maior, uma vida melhor, com dignidade, com espaço para todos. E nessa mochila não pode faltar de jeito nenhum essa mística missionária. Se era por algum motivo, ficou em algum lugar, a gente sente logo falta dela dentro dessa mochila. Pode estar completa, pode estar cheia, mas o espaço da mística está lá reservado, porque sem ela a gente não dá passos. Deu a mística a essa busca, né, dessa terra sem males, eu acho que é aqui mesmo. Eu acho que é a gente fazer que nem Nego Bispo, nessa confluência, né? Eu acho que a gente é a diferença que faz essa confluência e que nós descobrimos e desnublamos desses horizontes e que nos faz unido, forte nas nossas diferenças e na fé, em que nós acreditamos nessa mesma direção. Eu recentemente chegou em minhas mãos que, assim, para mim as coisas começam a chegar, tudo que eu vivo e que eu sigo, eu luto em prol desse além. Esse além é os encantados. Eu não luto
pelas pessoas, mas o processo da luta vai beneficiar as pessoas. E aí, o Uso Encantado está me conduzindo. Nessa condução, eu ouvi o manto Tupinambá. E ele me falou que ele era feito por mão de mulheres. E a história que nos conta, eles apagam a existência dessa mulher na luta. E o manto falou para mim, não. Eu nasci por mão de mulheres. E as mulheres são portadoras desse manto. Essas mulheres, elas são as magés. Existem os pajés Açu, existe as magés e as magés Açu. E aí os pássaros, o gavião e a araponga, vem para mim e fala, afirmando cada dia mais. Né? E recentemente chega os textos. Existem as flautas. Todo mundo diz que não existe. E eu escuto as flautas. As flautas me chamam. E eu chego até onde estão as flautas. Aí meu irmão sonha. E aí ele fala, existe uma pedra de comunicação, que só pode estar sobre a condução de um pajé. E aí esse sonho revela várias coisas, e aí a gente fica observando. Aí recentemente chega um artigo na minha mão, e eu vou ler esse artigo, é onde fala os tupinambás rebeldes, e aonde os tupinambás se tornaram Papa. E o Papa era um tupinambá de Ilhéus, né? Território, né? Dessa aldeia. E eles tinham uma pedra que tinha um formato de uma pessoa. Tinha olho, boca, nariz. E por conta dessa pedra, eles... naquela época, no século XVI, a aquisição veio, acabou com os tupinambás que se levantaram esse contraponto, né? E levaram essa estátua, né? Levaram, se fala que levaram. Tiraram do lugar onde tinha muitos fiéis, muitas pessoas indo e se convertendo e tal, a cultura, a religião tupinambá. E aí eles, para resolver isso, resolveram de forma violenta, né? E levaram essa pedra. Aí essa pedra hoje, ela quer ser encontrada. A pedra quer ser encontrada. E aí existe essa comunicação, e que Alda, na fala dela, ela fala, a gente não vê com os nossos olhos, mas a gente sente. Existe uma comunicação. E essa comunicação, ela é tão tensa. Aí eu falo, por que as pessoas falam no celular, né? O celular está sem fio. Ah, tem um satélite, tem não sei aonde, tem vários conectores para poder as pessoas se ver, se conectar, se falar, arranjar maneiras de comunicação. E não é aceitável esse sentimento, essa percepção de comunicação espiritual. E essa pedra, para o Tupinambá, ele fazia essa conexão, essa comunicação entre o mundo espiritual. É uma pedra muito importante e muito forte. E eu preciso encontrá-la. A gente precisa, Tupinambá precisa encontrar essa pedra. Ela simboliza, ela traz uma história muito, muito forte, e como é de pedra, né, gente? Pedra é pedra, igualmente osso é osso. Eu falei, as flautas existem porque ela era de osso. Era flautas de osso humano, né, que era tocado nos rituais do grande pássaro. E essas flautas, eles falaram que não existia para mim. Muitos que é onde eu bati na porta, onde eu falava, o pessoal, eu vivo em cosmoagonia, eu me classifico com uma pessoa que vive em cosmoagonia, porque vem uma comunicação.
E eu tento resolver, eu tento me comunicar com outras pessoas, para também as pessoas ficarem agoniadas. E aí, eu acho que esse é o espaço. Eu vou deixar muita gente agoniada. Porque a gente precisa se perguntar, né? A gente precisa encontrar, eu preciso encontrar, eu consegui achar a malha do manto. Que a malha do manto, ela é a malha do céu. O manto é um presente do céu para a terra. A malha do manto, ela é a pele do pássaro. É a malha em que veste o pajé e ele se funde à natureza. As peças que levaram, eles são 6 peças que formam o pássaro. O pássaro, as asas direita, a asa esquerda, o corpo, o peito, e aí vai formando, e o bico é a flauta. E aí essa flauta, eram 4 que foram para a Europa, mas só tem 2. Uma de 13 centímetros e uma de 28 centímetros. E é osso humano. E que era usada no ritual, que era a flauta, essa flauta é feita do osso do inimigo abatido. E nesse ritual, né, que essa mística que era feita pelos tupinambás, e hoje as pessoas falam muito desse ritual antropofágico, traz isso muito forte, mas existe uma comunicação que não se quebrou, né? E a gente sempre traz isso, as pessoas nascem para a comunicação. Só que tem essa pedra, ela afina, ela assenta a comunicação, né? E só pode ser conduzida pelo pajé, não por mim, né? Mas ela tem que estar junto ao altar do pajé. E eu acho que ela está muito tempo longe de casa, né? E aí, eu sei que ela quer me encontrar. Todas as peças queriam me encontrar. E a gente acabou se encontrando, né? Eu encontrei o manto falou comigo. Eu consegui chegar em Copenhague, o manto falou comigo e eu encontrei as flautas lá. Aí agora chega esse sonho do cacique, chega esse outro artigo, e aí que me fala dessa pedra e dessa importância dos tupinambás. Desculpa, gente, isso aqui é inédito, eu estou, assim, muito feliz de encontrar isso, viu, Alda? E de saber que o meu povo, o povo tupinambá, o tupinambá aqui do território de Olivença, foi o primeiro papa eleito pelos povos tupinambá. Então, isso aí eu achei muito interessante e muito precioso para entender esse cosmo, essa linha desse cosmo e esse desdobramento, né, que tem. E entender essa comunicação que está acontecendo. E a gente tem que parar para ouvir, né? Aí a gente escuta o som da água, a mata, quando a gente entra na mata, eles ringem, né? O som do pássaro que ele acorda de manhã cantando, e a gente, ao sair, ele canta para você. E isso é comunicação. Essa mística, né? Isso é comunicação. E é fino. É muito sutil e fino. E tem vezes que as pessoas não estão preparadas para essa comunicação, para sair batendo a porta. Eu falo, pessoal, que eu ando no fio, né? Eu acho que o estado da loucura, eu acho que é o melhor estado que eu vivo, né? É quando eu estou bem. Eu falo assim, eu vivo no fio. Aí o pessoal, qual é o fio, né? O fio da loucura. Aí eu falo esse fio da loucura, que as pessoas acham assim, a Célia tá louca, considera, né? Aí eu falei, tudo bem, tudo certo. Eu consigo ainda conviver com todo mundo, entender as coisas, aí na hora que as coisas se revelam, aí fala, não é que Célia estava certa, né? Então eu não estava louca, eu estava no fio. Estou no fio, eu ando nesse fio. E muito obrigada, Célia, gente. e ouvindo você falar, Célia, eu acho que a gente remete, assim, né? Você falando da sua cultura, da beleza, do sagrado que você busca e que você tem encontrado, e remete também à nossa cultura dos reis magos, né? Que viram uma estrela e foram procurar o verdadeiro Messias. E eles também eram taxados como loucos, tal. O que esses reis estão indo aí atrás de uma estrela? Né? Mas é isso, é quando você sabe onde está o sagrado e escuta os sinais, você encontra. Né? Então, eu acho assim, maravilhoso, eu agradeço muito você partilhar com a gente,
né? E com certeza você vai encontrar, porque é manter os olhos fixos naquilo que a gente acredita, né? E isso a gente sente em você. E você, Nádia, que ainda não falou um pouquinho aí sobre essa mística, essa resistência, essa busca do bem viver? Eu estava aqui, eu falei, né, estava com visitas, me despedi aqui do cacique, saiu, Maria Vadelice estava aqui, mais um pessoal. Mas eu estava ouvindo aqui, né? Gratidão, Celinha, trazer essa mística, trazer essa informação inédita, né? Como ela mesmo fala. E eu acho que a mística, ela faz parte do nosso ritual de vida, né? De quando nascemos. A primeira mística que a gente participa, que a gente chega ao mundo, é quando a gente nasce. Tem uma mística ali nesse momento, né? Tem um ritual sagrado para você chegar aonde você está hoje. Tem toda uma caminhada. A mística é essa via sacra. É você ir caminhando e você indo, né? E aí eu lembro sempre da frase de Paulo, quando ele fala que não é ele mais que age, mas sim o Espírito Santo, né? É Jesus que age nele. Eu sempre lembro disso porque tem coisa que a gente não compreende como você chega ali. Você simplesmente chega, né? Eu compreendo perfeitamente o que Célia traz, porque eu venho de uma caminhada espiritual também muito longa, e tem um momento que você para assim, nossa, como eu cheguei aqui? E aí você vai fazer uma memória do que você fez, e tudo isso, e muita dessas coisas é muito privilégio também, né? Eu me sinto privilegiada por estar nesse lugar hoje, por estar, talvez, sendo uma transmissora de um pouco de conhecimento, né? Mas qual foi a fonte que a gente bebe mesmo, né? Qual é essa fonte? E é isso que as pessoas não entendem. Não existe um manual de instrução. Existe um vivenciar, né? Existe um se doar. E eu sinto nessa minha caminhada, assim, que eu não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas muitas vezes a gente faz sacrifícios. E eu não estou falando de sacrifício, perdi uma noite, vou ficar sem comer, jejuar. Eu estou falando de coisas mais fortes, né? De você se entregar por inteiro, de abandonar, às vezes, até um lar. Talvez por um olhar do outro é um abandono, mas você está a serviço. Acho que a mística traz, desde o nascimento, o seu caminhar para você estar a serviço. E esse a serviço, existe várias vertentes, né? A gente tem um momento, por exemplo, de ritualizar, né, todas essas passagens e tudo que a gente vai fazendo, a forma de comemorar, ela é ritualizada, mas eu vejo como o mundo e muitas pessoas estão muito doentes, vem muito para a gente, né? Então, você começa a se perceber num lugar de que você está ali para cuidar. E como você pode cuidar sem se cuidar? E aí que entra toda essa vivência da espiritualidade, toda essa força que a gente busca. E aí Celinha me falando toda essa vivência dela, né? Os sonhos, né? Que a gente tem sonhos, e não são sonhos, são vivências que pode parecer sonhos, né? São revelações. E nessas revelações, muitas coisas são dadas para a gente. Essa conexão da espiritualidade, né, nos faz também refletir esses sonhos que a gente sabe que não foi sonho. Como é que a gente pode explicar, por exemplo, de um lugar onde os pajés se encontravam, se eu nunca fui nesse lugar, né? Senão na força da espiritualidade. Então, existe um lugar onde eram feitos os rituais também do Tupinambá, e que
quando veio no sonho, não foi não foi uma vez só, a gente já perguntou para algumas pessoas quem já foi lá, ninguém foi lá, ninguém conhece, né? Então, esse lugar existe e está lá esperando o Tupinambá chegar para saudar esse lugar, para honrar esse lugar, né? E outra coisa que a Célia traz dessa comunicação, né? E aí eu trago também numa outra linguagem, né? Que eu não tenho propriedade para falar, mas o Exum é um mensageiro que também fala de mundos de lá e de cá, né? Até onde eu compreendi, é um mensageiro que protege o lugar, caminhar das ruas. Estou falando disso porque são tabus que a gente ouve as pessoas dizer que é a coisa ruim. Chegou o Exum de fulano. Então, assim, algumas frases são muito preconceituosas e eu procuro compreender, mesmo não sendo da minha cultura, mas eu vejo a forma como as pessoas reverenciam. E esse mensageiro, né? E aí eu vejo vários deles, né, dos orixás, eu vejo os índios lá, eu vejo os caboclos são os indígenas que estão nos terreiros. Então, como não há comunicação, né? Então, nós temos os encantados, mas os orixás também são nossos irmãos. E o meu avô, ele caminhava, e para ele se comunicar com alguém, às vezes ele caminhava dias. Então, eu conheci agora um lugar que fica perto de Maraú, que eu levei minha mãe lá, e a minha mãe chegou e falou, o seu avô pescava aqui. E você vai analisar a distância, que a gente leva horas para chegar de carro, né? Leva dias para chegar. Então, a comunicação dessas pessoas não era o telefone, né? O celular, como o Celinha falou. Era telepáticas, eles se encontravam num lugar e eles não marcavam esse lugar diretamente, eles só, né, na intuição. E na intuição a gente faz muita coisa, a gente move até as pedras, viu, Célia? Então, essa pedra está chegando, sim. Eu lembro que um dos encontros tem uma outra pedra, né, que é a pedra de Una, que é onde os parentes se encontravam. Eles se encontravam, eles se articulavam ali. E isso meu avô contava. Então, existem vários lugares no nosso território, desconhecido ainda por nós também, que a gente sabe que existe porque a gente já foi conduzido a esse lugar na vivência enquanto dormia. Então, essa comunicação dessa espiritualidade, que pode-se dizer, é como você se conecta com um ser que não está presente, mas que você sabe que existe. E eles nos conduz. E muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, para ter cuidado nesses portais que estão se abrindo, com o que sente, com o que fala, com o que pensa. Porque tudo isso o universo faz voltar para a gente. Então, quando eu pego meu cachimbo, quando eu estou fazendo meu ritual, tocando meu maracá, tocando tambor, eu estou ali conectada com uma força, me conectando, e isso eu tenho que estar intuindo meu amor, minha força espiritual. E é isso que volta para mim, né? Porque se não tivesse cuidado, o que volta para mim é algo talvez que eu tivesse desejado para outra pessoa por maldade. Então, nós estamos vivendo numa era muito forte, e a minha intuição não falha. Quantas vezes, na intuição, eu cheguei para falar com alguém de algo e, de alguma forma, eu preveni algo pior que ia acontecer, né? Salvando vidas mesmo. E aí eu falo, não sei se é só uma intuição, né? A gente fala, a mulher é muito intuitiva, mas é uma presença espiritual que mostra um caminho e que dá força para você falar. E muito mais que isso, tem que ter coragem. Porque se a gente não tem coragem, a gente não faz a coisa certa, a gente não acredita, a gente não vai na onda da mente, né? As pessoas acham que realmente está louco. E falar de coisas... Eu tenho algumas coisas que é muito drástica, que eu não vou falar, que vou assustar vocês. Então, eu prefiro não falar.
Vou deixar isso bem para mim. Talvez no momento eu fale, talvez no livro que eu escreva eu fale, mas eu não tenho coragem de falar algumas coisas. Das coisas que eu intuí, das coisas que eu falei e das coisas que aconteceram. Então, eu sinto essa presença muito forte, eu sinto que sou conduzida por essa espiritualidade. E é isso que me faz um tupinambá místico da minha própria luta, dessa causa que é a luta pela vida e pela resistência e a existência. Eu acho que é muito difícil, nos dias de hoje, a gente ainda resistir, e como de Babal, né, com um sorrisão ainda, e as pessoas falam, nossa, esse povo passa tanta coisa, ainda fica sorrindo desse jeito, né, porque a espiritualidade é isso, ela não tem essa tristeza, ela nos mostra exatamente esse lado da fé, esse lado que você precisa conduzir e entender e fazer com que o outro compreenda. Então, é muita luz mesmo, muita conexão que eu sinto. Muito bonito, Nádia. Muito bonito. A cultura, né, de cada um, do povo indígena. Muito bonita essa cultura. É que nem a Alda estava falando, tirar a mochila, né, que pesou muito. Né? A Glicéria, ela falou organização interina da comunidade indígena, viver no coletivo. A Nádia, tirar o ódio, a sensação ruim. Tudo isso, nós estamos trabalhando no 15º Intereclesial, né? Vida plena para todos. Igreja em saída, na busca de vida plena para todos e todas. Essa luta do povo pela vida, né? Todo o povo, né, pela vida, tem sido constante em nosso país. Para vocês, o que podemos, em unidade, fazer para que a vida seja respeitada em tempos de tanta intolerância, como vocês já comentaram? Né? Essa crise social, econômica e política. Qual a importância dessa resistência, né, de todos os povos, da organização e da fé, para que em 2023, né, seja o início de um novo tempo? O que vocês dizem para nós aí? A Alda, a Nádia, a Séria, falar um pouquinho para nós, vocês já comentaram um pouco, né? Então fala mais um pouco para nós. Tá, eu acho que esse ano novo é um ano, de fato, de esperança, né? Passos foram dados, e esses passos que foram dados, a gente acredita que vai ser possível nos acolhermos mais, né? Recuperarmos um pouco mais da dignidade humana, o direito das pessoas ter 3 refeições no dia, a gente vai conseguir trazer de volta o alimento para a mesa de quase 40 milhões de pessoas que estavam mendigando pelas ruas. A gente acredita que vai ser possível fortalecermos as lutas de classe, não é porque a gente vai estar com um governo democrático popular que as coisas vão cair do céu. Essa vai ser a estratégia que os movimentos precisam adotar para ajudar esse governo a trabalhar, marcando presença, fazendo incidência, né? Ajudando esse governo a devolver para o povo os direitos roubados e ameaçados nesses últimos 4 anos, né? Os povos indígenas, com certeza, não vão baixar a cabeça, vai continuar firme na luta para garantir a expulsão dos invasores de seus territórios durante esses 4 anos, que nunca houve tanta invasão de terras indígenas como no momento que a gente está vivendo, né? A gente acredita também que a gente vai recuperar a amizade e a relação entre as pessoas, né? A gente vai conseguir fazer essa turma acordar e entender que somos irmãos, somos companheiros um dos outros. A gente vai conseguir trazer harmonia nas famílias novamente. É esse esperançar que a gente sonha em conseguir reconquistar nesse novo ano, né? E assim, vamos acolher o presidente Lula, né?
vamos conseguir passar, mesmo distante, as energias, as boas energias para ele, e a gente vai ser um ano de sonho, um ano de utopia, um ano de colheita, porque a gente plantou. As lutas foram árduas e a gente acredita que a gente vai ter um ano novo diferente, para melhor, porque pior do que estava não vai ficar. É isso aí, Alda. Manhã sempre fala, né? Quem planta, colhe, né? Então a gente plantamos, né? E a gente pensa nisso, de cultivar, né? Para mim, a minha referência, né? Eu fico pensando muito no que minha mãe fala sobre as pessoas, sobre a vivência das pessoas. Que as pessoas começaram a alimentar um ódio, né? E aí as pessoas começaram a regar esse ódio. E aí manhã trouxe uma coisa que eu fiquei pensando, né? Nem tudo é ruim, né? Nem tudo tá lá. E quando você olha uma pessoa que tá falando alguma coisa mal, procure o melhor dela. Deixa o lado ruim para lá, né? Você tem uma maçã, tá um lado estragadinho, você tira o estragado e utiliza a parte boa. Então eu acho que as pessoas precisam aprender isso. Quando fala da tolerância, disso, daquilo, né? Eu acho que Maria da Glória de Jesus, eu sempre falo assim, ó, falta Maria da Glória de Jesus em alguns lugares, em algum ponto, para ela, com aquela observação dela, dizer, né? E ela, para mim, ela é a minha referência em de falar que as pessoas, elas não são más, elas não são ruins. E as coisas não vai ficar ruim. É nós que faz as coisas ficar ruim. Se nós querer fazer as coisas ficar bom, não vai ficar bom. E mãe disse, Jesus, se Deus quiser fazer com que todo mundo fique bem, ele, de um estalar de Deus, acontece, todo mundo está bem. Mas como a gente tem que aprender, existe o ensinamento, e a gente só aprende na prática, então a gente tem que praticar esse aprender e esse lidar com o outro. Né? A gente estamos plantamos coisas que a gente vai colher no futuro, aquele sonho, aquelas coisas maravilhosas. Eu tinha uma horta lá e pai ensinava sobre as quadras da lua. Ele explicava sobre as quadras da lua, sobre o escuro, plantar no escuro, não planta no claro. E aí eu fui para a prática, cavar, plantar, negociar. E aí, cada dia que manhã me dava um balde de cinza, cheio de semente, e falava, Célia, jogue lá, porque lá não... Isso aqui não nasce, não. Pode ser que nasça, mas jogue lá. E eu ia e semeava, jogava na terra toda. Passou uns 15 dias, menino, a terra estava repleta de sementes que tinham sido brotadas, de andu, de feijão, de pimenta, de toda a diversidade de coisa que ela tinha jogado na cinza, tinha nascido naquele lugar. E aí eu tinha também me dado umas ramas de batata, eu plantei as batatas. E eu cuidei de lá, menino, que a horta ficou a coisa maravilhosa do mundo. Só que eu nunca tinha cavado batata. E aí ela me chamou para ir cavar as batatas. Sério, olha as batatas que tu plantou. Eu falei, não, mãe, eu vou deixar a batata forrar, por causa que é para forrar a terra, para a terra não ficar descoberta. Ela, então, vem ver isso aqui. Aí eu fui cavar com ela. Menino, parecia aqueles ovos. Eu acho que a Nádia sabe, né? Quando encontra aquele ninho de tartaruga, né? Cheio de ovos, né? Então, quando eu abri a terra e via, menino, aquele toeiro assim, de batata, era muita batata. Nesse lugar que eu plantei, a gente colheu 10 sacos de batata. A gente distribuiu para a comunidade inteira. E aí todo mundo levou para casa batata. Aí eu me digo, por que você não vendeu? Tava R$150 na cidade um saco de batata. E acabar com a magia? E acabar com a magia, né? A magia de partilhar, de ver o outro falar, nossa, e eu feliz da vida, descobrindo a terra.
descobrindo a batata porque só tinha plantado a folha para forrar a terra, para poder não nascer o mato. E no final, debaixo da terra, tinha muito mais, né? E deu muito mais, e eu consegui distribuir para a comunidade inteira. E eu acho que é isso que a gente tem. E aí eu fico muito feliz quando a gente recebe a visita de Alda, que senta com as mulheres, que senta com o jovem, que senta com todo mundo, que a gente é aquela planta, sabe? E aí que vem forrando, né? E aí quando a gente pensa que não, aí todo mundo tá naquela partilha, se descobrindo, se partilhando. Uma felicidade é contagiante a todo aquele grupo, aonde ela toca, né? Cria essa magia, cria essa relação da terra, da batata, né? Que é para todo mundo comer, se fartar, da folha, de proteger, de cuidar. E eu acho que a gente precisa disso em todos os espaços, né? Isso eu desejo para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir. E eu acho que esse é o caminho, né? Essa magia, descobrir essas magias que são simples. Estão na simplicidade, né? E eu acho que é isso que a gente tem que regar e trazer para esse ano e para os outros anos, para as coisas, para a gente aprender. Obrigada. Que lindo, Celinha. Eu acho que esse próximo ano, primeiro eu queria honrar mesmo, que eu sempre começo uma fala honrando os ancestrais, né? Honrando, pedindo licença, inclusive, para minhas bisas, minhas tataras, minhas avós. Eu sempre faço isso e hoje não sei por que eu esqueci, nem cantei, né? Eu sempre canto no início, acabei entrando no abafamento, atrasada, aí fui naquela agonia, mas eu quero pedir licença aqui agora, né? Já que eu estou desejando que os próximos anos que eu não perca essa prática. Então, manter a prática é isso, é você ser fiel também com o que você acredita. Eu acredito que meus ancestrais estão sempre presentes, então eu sempre peço licença para entrar, peço licença para falar, peço licença para conduzir algum trabalho. E nessa licença eu peço que esse ano realmente a gente entre pedindo licença mesmo, pedindo licença para tudo que a gente acredita, que a gente quer continuar, né, recebendo todas essas bênçãos, que a gente possa partilhar mais, Celinha, que a gente possa semear mais, né, que as farturas, elas retornem para as famílias, né, e que a gente possa ter essa fertilidade dentro do coração, porque é muito fácil para algumas pessoas, acham que a gente simplesmente tem uma terra boa, tudo dá, mas a gente precisa ter um coração também. Não dá só para plantar, é trazer exatamente isso, é você rezar, é você fazer uma conexão com aquela semente, uma conexão com aquela terra, com aquele lugar, que nada vai simplesmente cair do céu, não é suas mãos, mas sim a conexão que você tem com sua ancestralidade e com tudo que você acredita. Isso é honrar. E quando você honra, você está honrando a terra, você está honrando ao grande espírito por tudo que você tem. Né? Que nesse ano a gente possa realmente dizer assim, estamos juntos, porque se estamos juntos, está muito falado, mas a gente vê as pessoas no seu lugar de conforto, e quem está em Brasília somos nós, e quem vai para a luta somos nós, e quem tem que apagar o fogo quando tem aqui na região somos nós. Então, assim, estamos juntos, né? Que a gente possa ter menos preconceito, né? Isso que Celinha traz, respeitar o outro, na sua cultura, no seu jeito de ser, né? Menos homofobia, isso é muito sério ainda, né? Então, esse governo deixou muitas pessoas cheias de ódios. Então, que a gente consiga, nesse próximo ano, aí, reverter, né? Reverter essa cultura do ódio, tirar do coração das pessoas, plantar essa semente do amor, mas plantar essa semente da fertilidade, que produz, que pode ajudar e que pode somar, né? Dar as mãos no momento de chuva, por exemplo, onde as pessoas estão em muitos lugares alagados. A gente vive no Brasil onde o verão tem chuva, tem casa caindo, tem barranco caindo, né? Um lugar onde as pessoas estão celebrando porque está chegando o final do ano, porque o filho passou de ano, e aí tem lugares que as pessoas não têm onde sentar porque a chuva molhou tudo. Então, são cenas muito tristes que a gente precisa trazer para essa reflexão de dor,
e que a gente possa emanar, né, nossos, né, como a Alda falou, o Lula está aí, a gente vai ter que emanar muita energia positiva, mas principalmente mandar muito amor, né, que a gente possa, de longe, com nossas orações, consolar essas pessoas, consolar quem precisa, e para que elas sintam realmente esse calorzinho da esperança, porque não é fácil você ter esperança quando você está sentindo o seu teto desabando. Então, que a gente possa ser essa semente virtual, essa semente que chega na casa das pessoas, essa semente que muitas vezes parece inacessível. Então, que a gente possa tocar nesses corações. Espero que nesse ano a gente consiga trazer mais respeito com as falas dos mais velhos, né? Que as pessoas possam ouvir, porque uma juventude que está tão envolvida na mídia, que esquece do seu lado espiritual, essa matéria que está consumindo, né? Então, é muito importante quando tem os jovens que se reúnem, quando tem as mulheres que se reúnem, é importante a gente estar nessa conexão de partilha, porque a gente não quer ser exemplo, mas a gente acaba sendo, em algum momento, inspiração para muitas outras. Então, que a gente consiga continuar sendo mesmo essa inspiração para muitas outras mulheres que precisam estar dentro dessa força, né? Dessa força do esperançar, dessa força do germinar, dessa força de querer, não só para mim, mas para os outros também. Então, eu espero que a mesa das pessoas possam ter as refeições. Eu espero realmente que a gente possa partilhar mais, né? Aqui a gente fez trocas, que a gente volte ao sentido da troca, né? Que as pessoas não seja somente pelo mercenário, não somente pelo capital, mas que a gente possa trocar, né? Eu posso te dar algo e você me abraçar e trocar com esse abraço, que eu possa, né, necessitar de uma raiz que não tem aqui, trocar com os abacaxis que está perdendo, adocicados, né, que você possa trazer um tempero, um cheiro verde que a chuva levou, e você possa levar um monte de jaca, um monte de jambo, um monte de coco, enfim, a troca, né, voltar a esse sentido de trocar. Quando eu tiro uma plantinha, eu boto lá uma coisinha ali para ela, né, um segredinho, que a gente aprende de criança, vê os mais velhos fazendo, a gente repete quando vai crescendo. E aí eu fiquei imaginando, nossa, a gente faz troca há muito tempo, e é por isso que o universo tem favorecido muito as nossas medicinas, e eu sou muito agradecida por esse conhecimento. Então, gratidão, Alda, por estar presente em nossos rezos, por estar presente na nossa luta. Eu tenho muito respeito por tudo isso que acontece, né? E eu ouvindo algumas pessoas falando assim dessa data, dessa época, né? Que Natal, que Natal. E eu comentei assim, olha, gente, eu vou estar trabalhando, porque eu estou precisando trabalhar, eu faço meus rezos em casa, a gente tem os cuidados, a gente tem os rituais, eu estou cuidando porque tem coisas mais importantes para a gente se preocupar do que fazer esse consumismo nesse momento. E muitas pessoas não entendem, e a gente tem que amar todos os dias, né? Eu me despedi de uma filha, né, quando ela tinha 11 anos, e acho que talvez por ela também, mas essa coisa de ter bolas, pisca-pisca, essa é uma magia também que acontece nos lares das pessoas, que as crianças gostam, né? E quando você vê que a criança não consegue ter isso, você fica triste também, que os olhos delas ficam ali, olhando os pisca-pisca dos outros, né? E quando a criança pede, não é porque ela quer, né, consumir isso, é porque é mágico para elas. E eu gosto dessa magia que esse momento dá. E quando Nana era pequena, ela fazia essa magia acontecer dentro de casa. E eu passei muito tempo sem voltar a fazer. Então, quando o meu neto nasceu, foi a primeira coisa que eu fiz. Ele queria isso, esse brilho que o Ori queria, né? Que o Ori quer, um pisca-pisca. E o meu neto queria, e eu voltei a fazer aquilo que vibrava a nossa família quando ela era criança. Então,
trazer esse brilho do pisca-pisca nas bolas, nas árvores, nos elementos, é trazer também essa magia dessa pessoa que eu tive o privilégio de gerar e que hoje é uma estrelinha, que hoje é uma encantada linda e que está rezando por nós, né? Eu acho que a magia ela está muito presente e a gente precisa levar isso para o ano inteiro. Então, que 2023 seja um ano de magia, de tocar as pessoas. Gratidão. Amém, né? Muito obrigada aí por esse depoimento emocionado. Acho que o nosso programa especial de Ano Novo realmente ele está muito especial, né? Ele está assim melhor do que a gente esperava, porque cada um que está aqui está partilhando aquilo que é, aquilo que vive, aquilo que sente e aquilo que quer que seja 2023. Então, que esse ano realmente possa aí ter a coragem, a fé, a alegria, né? Que a Nádia trouxe, que a Célia trouxe, que a Alda trouxe, mas que também eu acho que é muito bonito que trouxe a Célia, né, da questão das batatas. Então, 2023 está aí. A gente tem que cavar e fazer essa magia acontecer. É isso. É muito simples. É essa beleza que a gente tem que trazer para esse ano. Né? Está aí espalhado pela terra. Vamos juntos e juntas, vamos cavar essa terra, vamos cavar esse 2023, encontrar o que tem ali que a gente possa partilhar e vivenciar essa magia de ser, né, unidos, de ser fraterno, de saber partilhar com todo mundo. E nesse sentido, eu gostaria que vocês deixassem aí, né, brevemente a mensagem final do nosso programa, né, para você que está nos assistindo também, comente aí, né, qual que é a magia que você quer que aconteça, a magia no sentido da partilha, da resistência, da força. Vai comentando em nossas redes. E nesse momento eu passo a palavra aí para a Alda e para a Célia e também para que elas possam deixar a sua mensagem. Sentimento de gratidão, né, muito grande por estar participando desse primeiro programa, né, de 2023, né, rumo ao intereclesial, que já estamos sentindo o cheiro e o calor do povo, né, das comunidades eclesiais de base, e dizer que a magia é essa, é onde o povo está Deus presente, as coisas logo acontecem, né? Agradecer a querida Célia e a Nádia, por conta dessa energia delas, do povo tupinambá, que o CIMI existe e que elas são, assim, minhas mestras na caminhada do indigenismo, né? Agradecer o carinho das mães dela, a mãe da Célia, que é também uma grande liderança. Agradecer a todos vocês das SEBs e dizer que isso que é fazer comunidade, isso que é viver comunidade. É a partilha, é a troca, é a solidariedade. Isso que é a mística, né? Essa mística que nos torna firmes e fortes. Gratidão, gratidão e muito obrigado pela oportunidade. Eu também venho aqui agradecer, mas eu queria agradecer cantando, porque só cantando, né? A gente agradece cantando, porque... Então, gente, para falar com Deus, a gente faz 3 gritos para Deus ouvir, inclinar seu ouvido para a gente, né? Um instante. Se o menino estiver fazendo alguma coisa de errado, você grita. Aí o menino para, toma aquele choque, né? E vai prestar atenção no que é que tu está fazendo. Então, eu vou usar essa mesma lógica, né? Para iniciar um canto, né? Hey! 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 Sou eu, não nego, sou eu Tupinambá, moro na Loca da Pedra, sou eu, não nego, sou eu Tupinambá, moro na Loca da Pedra, sou eu, não nego, sou eu Tupinambá, moro na Loca da Pedra. Muito obrigada.
que todas as nações, que todos os povos indígenas continuem existindo e existir, né? E que as pessoas de boa fé, de bom coração, continuem a existir para fazer essa diferença. Agradecer a cada uma das pessoas que faz a gente existir e faz as pessoas estar viva hoje, né? Pelas pessoas que vivem hoje. E eu peço também que esse outro ano, esse ano que entra, e para as pessoas, né? E agradecer muito também uma pessoa que as pessoas não sei, né? Mas assim, a pastoral carcerária, eu tenho meu carinho especial para eles, desejo tudo de bom, porque o trabalho deles também são incríveis. Eu vou trazer um pequeno relato, que foi a minha primeira vez, assim, quando eu estava em cárcere, na prisão, e tinha lá uma criança, além do meu filho, tinha outra criança, uma criança de 1 ano e 2 meses lá, e aí teve a rebelião, e o pessoal não teve o confere. E aí, então, o confere foi mais tarde. Então, foi anoitecendo. E quando anoiteceu, apareceu... Aí estava a criança lá, quando, de repente, ela olhou para o céu. Quando ela olhou para o céu, nossa, ela viu as estrelas. Foi a primeira vez que aquela criança estava vendo o céu pela primeira vez. Eu estava com meu filho no colo, dando de mamar, no pátio. E aí, aquela criança, quando viu o céu, foi correndo chamar uma mulher para poder mostrar o céu. Chamava outra. E foi chamando as mulheres que estavam ali para ver o céu. E as meninas não deram importância àquela criança. Ah, criança boba, tá vendo o céu pela primeira vez, nunca viu o céu. Que menino besta. Aí ele não ligou para aquilo, então ele começou a tentar pegar as estrelas. Ele começou a pular e pegar as estrelas. Ele não conseguiu, então ele girava, ele rodava com as mãos para o céu para ver se ele juntava aquelas estrelas. E aí ele ficava encantado ali com aquelas estrelas, vendo as estrelas, dançava para as estrelas. E aí para o céu, e o céu foi bem carregado mesmo de estrela. E aí, para aquele dia dele, para presente dele, o céu deu uma lua bem cheia. E ele viu a lua cheia, no todo, com aquele conjunto de estrelas. E aí ele dançava para as estrelas. E aí eu dedico para essas crianças, né, que estão em cárcere, que não cometeu nada, as pessoas que podem e abrem as portas da sua casa, abre a porta para passar pelas portas e olhe o céu, olhe as estrelas, porque aquela criança, ela não cometeu crime nenhum. Eu fiquei olhando assim, como eu, dentro da minha aldeia, dentro do meu povo, e como as crianças dentro da minha aldeia são livres. Elas vão, mergulham no rio, eles sobem numa árvore, colhem fruta, vai pela sua vontade. E o céu é todo dele. E ali, naquele momento, aquela criança que estava vivendo ali, ela nem o céu era permitido para ela. Mas aquele momento que eu estava ali e que apreciei, aquele momento dele descobrir o céu, e eu achei a coisa mais incrível do mundo, e por isso que eu luto pelo meu povo, eu luto pela minha comunidade. Se eu lutava, eu luto 2, 3 vezes, 1000 vezes mais pelas crianças, para que ela tenha esse céu, para que ele possa mergulhar nesse rio, para que ele possa subir nas árvores, colher a fruta com a sua mão, ter todo esse privilégio que a natureza nos dá e que não é negada, para ter essa fartura, para ter tudo isso. E aí eu dedico também esse céu a todos vocês, olhar esse céu pela primeira vez e abrir as portas com a vontade de vocês e olhar o que vem à sua frente. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês por esse momento. Gratidão. Cueca Torreté.
Cuecatu, parente. Eu já estou contemplada com o seu céu, o nosso céu. Linda essa mensagem. Nossa, é difícil imaginar alguém que não consegue ver o céu, né? É difícil imaginar uma criança que não é percebido pelos adultos. Então, eu vou desejar isso. Vou desejar que a humanidade se conecte com sua criança e que traga mais leveza para a sua vida, mas principalmente que tenha um coração puro, que é assim que as crianças são. Pura no coração, né? Imaginar crianças também onde o céu é coberto todo sempre com nuvens que não tem esse céu azul. E elas vivem no gelo completo. Então, olhando tudo isso, nós temos que agradecer muito ao Grande Espírito por todo dia respirar o ar puro, contemplar as estrelas, ver o céu e sentir esse calor e ainda ver o sol, né? Então, agradecer mesmo ao Grande Espírito por mais um momento de partilha, desejar esse céu para todas e todos, mas desejar esse coração dessa criança. Então, que nós possamos voltar a essa criança, que ela possa, né, nos momentos mais tristes, trazer essa alegria, esse encantamento. Eu acho que é isso que o mundo precisa, se reencantar, né, nesse encantamento da beleza, nesse encantamento da alegria, nesse encantamento do esperançar. Eu acho que quando você está com a utopia, né, como trouxe a Alda, a gente está esperançando. Então, eu desejo isso, além de todas as outras coisas, né, da saúde, desejo prosperidade, desejo terra fértil, muita chuva também, né, da terra fértil. A gente gosta da chuva, eu sei que eu peço perdão para algumas pessoas que a chuva tem causado muitos danos, mas a chuva não tem culpa do que o homem fez, né? Infelizmente, as catástrofes são por conta do próprio homem. E aí, o que a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Isso é um ditado dos mais velhos. Então, ele não pensa e vários corpos estão padecendo por conta desses não pensar, desse não cuidar. E a natureza está tomando o seu rumo. E muitas vezes seu rumo está no lugar onde ele estava e agora não tem mais a liberdade. E ele passa por cima, né? O rio é muito inteligente, tem essa sabedoria. Vou encerrar cantando, agradecendo também, porque a gente inicia cantando, a gente inicia saudando e a gente fecha também cantando. Então, eu quero saudar o grande espírito, trazer essa grande lua cheia, que agora está indo para a lua nova, né? Hoje é lua nova, há 2 dias daqui à frente vai ser a lua nova, e que a lua nova faça uma morte e renascimento nas pessoas, que é o momento que você vai para dentro, se conecta com você, né? Encosta seu tempo na terra e começa a pensar no dia seguinte, na lua crescente, que a gente possa crescer depois dessa lua nova, com muita fé e com muita esperança. Ai, seja cobecatu, seja copecatu, seja quatureste, maramunhanga, utuete, yandeia maramuranga, icararene, yandeia maramuranga, ucararene. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Quando vim, deixo alegria. Quando eu vou, deixo saudade. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Quando quiser, é só chegar. Gratidão, Alda, por esse convite, Celinha pela partilha, a Edi, a Leoni e a Cleusa
por estar mediando esse momento também. E eu quero dizer, viu, que eu comprei a camisa do próximo Intereclesial, já estou com ela, só que eu acho que ela não dá mais em mim, viu? Demorou muito para ter o outro. Eu vou ter que negociar aí, de alguma forma. Então, espero poder estar, não sei se eu vou estar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se o Grande Espírito assim permitir, nos encontramos lá. Mas, de qualquer forma, nós já fazemos parte dessa família intereclesial por muitos anos. A Alda sabe, eu militei nas SEBs, né? E sou dessa comunidade de eclesial de base sempre. Coicatu, Coicatureté. Obrigado, Nádia. Olhar ressuscitado, todo o teu corpo, acompanhando a marcha lenta do povo, todo tu debruçado como um caminho traçado em tua carne, nosso destino no lado de nossas águas, os rostos medo no sol de tua glória, nossos direitos, sangue vivo no verde, das índias matas, faixas gritando viva, a esperança, viva a esperança, viva a esperança, viva a esperança, Viva a esperança. viva a esperança. Obrigado, Zé. É isso aí, né? Assim se encerra mais um Diálogo em Comunidade, o diálogo desse 1º de janeiro, né, de 2023. Quero agradecer muito a Alda, a Célia, a Nada, a Cauã, por essa participação especial. Muito obrigado. E para você, internauta, telespectador, curta, compartilhe, comenta, né? Deixa a sua sugestão. E até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado, Zé.